Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de futebol e o nosso convidado é Vítor Moreira, atualmente treinador adjunto do Futebol Clube Porto B. Na época 2020-21 foi coordenador técnico adjunto e coordenador das equipas do Futebol Clube Porto Elite do Departamento de Formação. Nas épocas anteriores foi coordenador técnico geral e adjunto no Futebol Clube Porto na escola Dragon Force. Colaborou na época 2014-2015 com o Departamento de Observação da equipa A do Futebol Clube do Porto e começou o seu percurso como treinador na formação, com passagens pelo Sport Clube Vila Real, Escola de Futebol Foot Funny e nas escolas Dragon Force de Porto. Vítor, e muito mais currículo havia, e eu fiz aqui um pequeno resumo. Bem-vindo ao programa, olha, um gosto enorme ter-te cá. Obrigado eu, Pedro. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçado e, em segundo, dar os parabéns ao canal por promover o desporto a nível regional e as pessoas da região que estão ligadas ao desporto, não só ao futebol, mas no desporto em geral, que eu costumo acompanhar, e aproveito para dar os parabéns à realização. Muito obrigado, em nome do canal e em meu nome pessoal, muito obrigado. Vítor, tu és uma pessoa daqui da região, és natural de Paredes, passaste muitos anos da tua vida, continuas a passar aqui em Paredes, és um conhecedor daqui da nossa região. Vamos falar mais à frente, mas eu queria que me falasses primeiro como é que começou o teu gosto pelo futebol. Eu, curiosamente, quando era pequenino, comecei até por jogar hóquei. Joguei hóquei em patins há alguns anos. Tem até. tradição Sim. do hóquei, não é? Sim, jogava aqui no pavilhão ginásio esportivo. Futebol nunca joguei assim a um nível alto, foi sempre um nível baixo. Nunca tive propriamente muito jeito, muita técnica para o futebol. Mas o gosto pelo futebol foi sempre me acompanhando desde miúdo, 10 anos, 11 anos, 13, 14, por aí diante, até que chegou o momento de escolher um curso para a faculdade. E aí tinha sempre na minha mente entrar na área da educação física, mas sempre ali com aquele bichinho do futebol. No momento em que começo a entrar para a faculdade, é um ano em que entra o José Mourinho também aí em grande, no Porto, etc., em 2003, e com uma metodologia diferente, e aquilo começou a mexer um bocadinho comigo também. Eu entro na faculdade, na UTAD em Vila Real, vou seguindo o percurso normal e natural e depois opto pela opção de futebol. Com naturalidade depois começo a treinar os pequeninos lá do Sport Clube Vila Real, aquilo acabou por correr também bastante bem, e termino a faculdade. No ano que termino a faculdade consigo um estágio também aqui na Escola Secundária de Penafiel, e o último ano já faço mais cá pela zona do que em Vila Real, e simultaneamente sou convidado pelo Hélder Duarte para integrar ali o projeto de uma escola de futebol da Foot Funny, que na altura era difícil de conciliar, porque tinha estágio, tinha ainda que resolver a tese de mestrado, comecei a dar algumas aulas nas AECs também, e simultaneamente também queria continuar a treinar, obviamente. Durante essa época desportiva sou convidado para um projeto que iria iniciar, que é o projeto Dragon Force, ou seja, das escolas de futebol do Futebol Clube do Porto, que ainda não sabíamos muito bem o que é que iria ser e qual a dimensão que iria atingir, mas queria ser algo muito bem feito, de raiz, e as bases iriam ser lançadas aí, e eu entrei por aí. Começo por aí no Futebol Clube do Porto e depois por aí adiante, já vamos falar. Tu sentes que esse teu percurso enquanto atleta, mesmo que tenha sido por pouco tempo, que fez diferença e que faz diferença para aquilo que tu és enquanto treinador? Sim, eu acho que mesmo não tendo grandes apetências para concretizar aquilo que tinha na minha cabeça, o facto de teres passado no balneário, o facto de ter passado ajuda um pouco, é verdade. Mas mais do que isso, a minha grande paixão era ver o que é que determinados jogadores faziam, o porquê deles fazerem aquelas coisas, e reparar que determinado padrão, determinada ideia de jogo era de facto algo que era colocado em prática por um treinador, o que é que ele fazia para aquilo ser daquela forma, o que é que se fazia para contrariar determinado tipo de jogo. Preocupavas mais com a vertente do treino? Sim. Preocupei-me sempre mais por aí. E a parte académica? Sentes que a parte académica foi importante, é importante? Foste ver algumas coisas ali que potenciaram para seres o que és hoje? Eu aprendi muito na parte académica, e de muitas áreas, aliás. Costuma muita gente dizer isso, e não é só por dizer, é mesmo uma realidade que nós no futebol temos que viver de todas as áreas. Mas a didática, sobretudo a didática do desporto, nós aprendemos na faculdade, o rigor com os horários, etc. O conseguir, com um curto espaço, fazer na mesma o nosso treino, os nossos exercícios, etc. Conjugar esse tipo de situações
puxar da criatividade para levar a efeito aquilo que nós queríamos, com pouco espaço, com pouco tempo, etc. Isso foram tudo recursos e ferramentas que foram uma mais-valia, além de todas as outras áreas da fisiologia. Etc. E é importante o que tu dizes, porque todas as pessoas que passaram aqui ligadas ao futebol, eu faço sempre a pergunta em relação e é difícil em clubes pequenos isto acontecer, e principalmente modalidades amadoras, que é nós termos atrás um suporte. Não é o caso do clube que tu estás atualmente, porque não falta nada, mas aqueles clubes de menor dimensão, o facto de não terem fisioterapeutas, não terem nutricionista, isso faz uma influência brutal, e é importante que cada treinador perceba um bocadinho dessas áreas para poder estar. Sim, eu dou-te, por exemplo, o exemplo do primeiro ano que comecei a treinar no Sport Clube Vila Real. Nós treinámos num pelado em que treinávamos 5, 6 equipas, num campo de 11. Quase nunca tínhamos um fisioterapeuta no campo, nunca tínhamos ninguém por perto para prestar auxílio. Só o treinador fazer tudo. Era o treinador que tinha que fazer convocatória, o treinador que tinha que falar com os encarregados de educação, que tinha que fazer um pouco de tudo. Isso faz crescer, Vitor, não faz? Faz, aliás, eu acho que isso nos... costuma-se dizer que a necessidade aguça o engenho, não é? E nós passarmos por essas dificuldades, por essas adversidades, faz-nos, sem dúvida, crescer e tornar-nos mais fortes e mais capazes para lidar com outro tipo de situações. Muito bem, Vitor, vamos e começando pela formação, como é que tu vês, uma vez que este programa é para falar principalmente da região, como é que tu vês o futebol, a formação, que eu sei que és uma pessoa que acompanhas, e quando estiveste mais na área da formação, acompanhas, como é que tu vês o futebol na nossa região? Eu noto uma grande diferença, não acompanho com muita regularidade, sim, como sabes, pela vida profissional que vamos levando, mas daquilo que eu sinto, nos últimos anos tem havido uma grande diferença, sobretudo a nível de infraestruturas, estão completamente diferentes, há muito mais campos para praticar. Na própria escola, as atividades extracurriculares ajudaram imenso também ao fomento da prática desportiva. Noto que a nível de competições também tem havido um certo esforço para melhorar esses quadros competitivos, ajustá-los às faixas etárias, etc. E tudo isso promove também o gosto pela modalidade, porque muitas das vezes o facto de competirem muito contra meninos muito mais velhos ou com desfazamentos em termos daquilo que é o nível de desempenho desmotiva e fazem desistir, e isso é um ajuste igualmente importante. E tu falaste a nível de campos, nós temos aqui condições, o caso de Lousada, Penafiel, Paredes, Passos Ferreira, já temos aqui muitos campos e boas condições para poder potenciar. Tu sentes que temos talento aqui na região, ou sentes ou, fazendo a pergunta ao contrário, é mais fácil quando estás do lado do Porto, por exemplo, vir buscar meninos aqui, e aconteceu várias vezes quando estavas, por exemplo, na formação, tu sentes que há talento aqui suficiente aqui para podermos um dia progredir e crescer a nível de formação, não só os clubes mais conhecidos, mas mesmo os outros? Sim, eu acho que sim, acho que há muito talento na nossa região, há um grande número de praticantes. Acima de tudo isso. Não sei precisar ao certo, mas pelo aquilo que vou conseguir visualizar. Deve ser a região, se calhar, com mais. Sim, aliás, temos a Associação de Futebol também é maior a nível nacional. Temos um grande número de praticantes. Noto também que tem havido um grande esforço na aposta da formação também dos recursos humanos, dos treinadores, que me parece fundamental, porque hoje em dia os meninos começarem a jogar a partir dos 4 anos de idade, quando chegarem aos sub-14, sub-15, já levam uma grande dose de jogo, de treino, que lhes permite já conhecer o jogo muito bem e apresentar já desempenhos muito bons e muito interessantes. E como nós falávamos antes de começar o programa, temos grandes exemplos de jogadores aqui da região que se têm saído bem. Jogadores e treinadores. Tu que tens experiência, e há bocado tocaste num ponto importante, tendo experiência tanto como treinador como professor, que chegaste a trabalhar nas AECs. O caso das AECs, tu sentes que as AECs pode ser uma base essencial, não só para o futebol, mas para várias modalidades, uma forma de detecção de talentos, de capacidades dos meninos para determinadas modalidades? Sentes que se devia apostar mais, neste caso, no primeiro ciclo? Eu, na altura que integrei, foi logo nos primeiros anos em que termino o curso, havia uma grande preocupação com isso, com a organização agora confesso que não estou por dentro, sim. Mas existia uma grande preocupação com isso, com a diversidade de trabalho que se fazia nesse âmbito. Mesmo os próprios clubes a estarem interessados a ser parte integrante também dessas atividades, a irem às escolas, promoverem, convidarem os meninos a ir ao clube, ver esse tipo de interações.
que eu acho que são sem dúvida indispensáveis. E as autarquias, e em conjunto com o Ministério da Educação, acho que têm um papel muito, muito importante nesse aspecto, porque são idades muito sensíveis e que podem despertar o talento. Dou-te o exemplo, por exemplo, de um miúdo. Temos lá um jogador agora que é sénior, que está num bom nível, e surgiu com um colega meu, na altura, nas AECs, que sugeriu ao pai que o levasse para um clube, porque de facto ele jogava contra os meninos mais velhos, ele era da primeira classe, jogava contra os da quarta, e ele, não tem problema em dizer o nome, é o Vasco Sousa, que está agora na equipa do Futebol Clube do Porto, e sem dúvida nenhuma começou aí, não é? Despertou aí o clique para ele começar a jogar, e hoje inclusivamente foi selecionado para o Sub-21. Muito bem, muito bem, muito bem. E é isso, e já vamos falar mais à frente especificamente, neste caso, de ti, da tua área. Vítor, agora falando um bocadinho do futebol sénior, aquilo que tu estás a começar agora, como é que tu vês o futebol, e falamos da formação aqui na nossa região? Nós temos aqui o Passos Ferreira, temos o Penafiel, temos o Paredes, e temos outras equipas, mais o Felgueiras, mais afastado um bocadinho. Tu sentes que nós podemos evoluir ainda mais? Podemos ter mais equipas, para além do Passos Ferreira, podemos ter equipas num futuro próximo na Primeira Liga também? Eu acho que sim. Acho que se têm dado alguns passos firmes nesse sentido. Claro que há um dispêndio financeiro, obviamente, associado a tudo isso, porque é preciso contratar algumas pessoas, é preciso contratar jogadores, e essa qualidade também tem um custo. Mas eu acho que com uma aposta muito forte na formação, naquilo que são as pratas da casa, os meninos que vão surgindo das equipas da base, e se houver qualidade no trabalho que é desenvolvido, eles não querem sair, sentem-se bem, sentem-se confortáveis, acreditam no projeto que estão, vão continuando. Mesmo sem tantos recursos como isso, acho que se consegue fazer isso. E claro que são bastantes clubes num raio relativamente pequeno, relativamente curto, mas acho que podemos ainda... Porque nós temos, por exemplo, o exemplo no Minho, por exemplo, isto se calhar há uns anos isto era impensável, não é? Ter o Braga, Guimarães, Gil Vicente, Moreirense, Vizela. Sim, exatamente. E agora estão lá todos. Estão todos. E nós termos condições para, já tivemos o Passos Ferreira, já tivemos o Penafiel, mas e sendo especificamente de Paredes, e teres começado aqui, sentes que o Paredes pode um dia ambicionar sair de onde está e começar a evoluir? Sim, eu acho que sim. Eles têm feito as condições, sim, eles têm feito uns bons campeonatos naquilo que é a liga que eles estão inseridos, e agora estão até inclusivamente para subir à Liga 3. E acho que está, pronto, o Eurico, que é nosso colega, não é? Está a fazer um bom trabalho também, e podem inclusivamente subir esta época, se assim acontecer, ótimo, mas não deixa de ser um excelente trabalho, e estão aí já há alguns anos com continuidade, com ligações muito fortes à formação, que eu acredito que vai dar frutos. E agora estão a remodelar a infraestrutura toda, nas Laranjeiras. Por isso acho que... E achas que isso é importante, Vítor? O campo ser mais no centro, que há sempre o caso do Braga, por exemplo. Sentes que é importante o campo estar, neste caso específico do Paredes, estar mais no centro da cidade do que afastado? Chama mais as pessoas vão mais ao futebol? Eu acho efetivamente que sim. Primeiro pela ligação mais antiga que as pessoas tinham a esse campo. Porque está próximo de tudo, as pessoas vêm dar um passeio ao centro da cidade e podem ver o jogo. Olha, hoje vai haver jogo, ou então vão ver o jogo e depois conseguem deslocar-se aqui ao Parque da Cidade, etc. Estamos aqui mais próximos. Se for no centro de treinos, fica um bocadinho mais difícil, não é? Algumas pessoas até nem sabem muito bem onde é que possa ficar, porque se calhar não tem uma ligação tão forte ao futebol, mas que se fosse mais à mão se calhar iriam apoiar. E tu vês, por exemplo, aqui na região, e há bocado estávamos a falar antes do programa em off, tu quando vês pessoas, neste caso futebolistas, o caso do José Fonte, o caso do Abel como treinador, o caso do Rui Quinta, Miguel Leal, Fernando Valente, entre outros jogadores, tu quando vês essas pessoas de um meio mais pequeno, não é? Embora tu já estejas no Porto já há alguns anos, tu sentes que um dia dizes assim, um dia eu posso chegar lá, um dia quero chegar lá, e vim dali, mas cheguei ao todo. Pensas nisso? Já vamos falar mais especificamente à frente, mas tu... Eu não penso muito, sou sincero que não penso. Mas vais buscar, por exemplo, esses exemplos dessas pessoas? Sim, ou seja, são inspirações, não é? São pessoas que
que fazem bons trabalhos e que nos inspiram e dizem, não, é possível nós conseguirmos chegar mais além. Eu comecei mesmo da base, comecei mesmo como treinador, no grupo dos 10 treinadores que começamos logo no início. Sempre tive como ambição um dia poder treinar no futebol profissional, não como treinador principal, porque até gosto da função de treinador assistente, e sinto-me bastante útil nessa tarefa, mas não me preocupa muito aquilo que virá depois no futuro. Um passo cada vez, não é? Preocupa-me mais no dia-a-dia, fazer bem as coisas de forma sólida, sustentada, dando sempre o melhor de mim, e depois o que surgir logo seguirá. Vítor, como é que tu vês, já falámos de futebol da região, agora como é que tu vês o futebol português? Achas que já atingimos o topo, não é? Só nos falta mesmo ser campeões mundiais, mas e não só o futebol, mesmo nas outras modalidades, no futsal, no caso do handball, sentes que ainda podemos evoluir mais? Eu acho que sim. Quem disser o caso do feminino também? Sim. Que também tem crescido. Tem havido cada vez mais praticantes, tem havido uma aposta. Podemos ainda crescer e ainda chegar? Sim, eu acho que sim. Acho que as entidades estão empenhadas em tentar chegar a outros patamares, levar-nos para outros patamares, com o caso da federação, das associações, etc. Mas eu acho que é como também muitas das pessoas ligadas ao futebol costumam dizer, acho que tem que ser um esforço conjunto, não é? De todas as áreas, de treinadores, de árbitros, de todas as pessoas que estão ligadas ao futebol, de dirigentes, para que consigamos atingir um nível ainda melhor. Como falamos, temos bons praticantes, temos bons treinadores, pessoas com muita qualidade, com muita competência, que nos têm levado o nome de Portugal alto, a nível alto, né? e prestigiado o nosso país, mas acho que podemos ainda fazer mais. E a nível de clubes, tu sentes que ainda não conseguimos ombrear, esporadicamente o caso do Porto, não é? que nos últimos anos foi o clube que conseguiu ganhar troféus europeus, sentes que é só a parte financeira que nos faz chegar e poder ombrear com esses colossos europeus? Eu acho que... Porque trabalhamos bem. Sim. Vem buscar os nossos jogadores, vem buscar os nossos treinadores, agora, será que é só mesmo a parte financeira? Eu acho que é preciso, sobretudo, uma grande estabilidade dentro de cada um dos clubes, sobretudo desses clubes que estão em patamares que lhes possibilita ombrear com esses clubes europeus, mas sobretudo acho que precisam de alguma estabilidade. Claro que tem que ter qualidade de jogo, tem que ter qualidade de jogadores, de treinadores, obviamente, mas tem que ser um trabalho que carece de algum tempo. É muito difícil nós vermos, por exemplo, temos agora o caso do Liverpool, o Klopp está lá uma série de anos, não é? As conquistas inicialmente não foram as desejadas, mas foi um projeto que foi sendo foi crescendo, não é? Solidificado, não é? Com umas bases, e essa estabilidade... Com treinadores de marca Porto. Exato. Sim, por acaso, sim. Por coincidência, o Vítor Matos e o Pepine, que estão lá e muito bem. E que com essa base sólida, com esse trabalho sustentado, com a crença em determinada metodologia, em determinado tipo de trabalho, em determinada ideia de jogo, faz com que cheguem a esse patamar. Muito bem. Vítor, falando agora mais especificamente de ti e do clube, começando por um dos teus primeiros, se calhar um dos grandes amores, primeiros amores, não é? Como é que está o projeto Dragon Force? Pedro, eu comecei lá, como te disse, como treinador. Depois fui logo nos primeiros anos, no segundo, terceiro ano. Tu acompanhaste quase sempre o crescimento? Sim. Logo no segundo, terceiro ano comecei por ser coordenador assistente logo, porque rapidamente percebemos que iríamos ter de expandir o projeto. Começamos com 10 treinadores e eu permaneci durante 12 anos nesse projeto. Depois passei para coordenador principal durante alguns anos, já na parte mais final da minha passagem por lá, e já tínhamos mais de 200 treinadores, e era extremamente desafiante. Quantas escolas, para as pessoas terem uma Chegamos a ter 20 escolas, entre nacionais e internacionais, e a minha principal preocupação, a minha principal tarefa nesse momento, assumindo ali a coordenação mais técnica, era fazer com que em todas as escolas, em todos os locais onde estivesse implementado o projeto,
tivéssemos o mesmo ADN, ou seja, a mesma forma de treinar, a mesma forma de jogar. E isso foi extremamente desafiante, porque nós, enquanto treinadores, se queremos sintonizar um grupo, uma equipa de 10, 11 jogadores, quando queremos sintonizar 200 e tal treinadores, pensar da mesma forma, com o mesmo ADN, é uma tarefa difícil. Não é impossível. Como é que vocês faziam? Formações constantes? Sim, nesse momento tínhamos um coordenador técnico em cada uma das escolas, com ligação direta a mim. Eu estava em constante contacto com todos e tinha passagens diárias pelas escolas, a ver treinos, ver jogos, reuniões técnicas em cada uma das escolas. Também tentava estar sempre presente, perceber o que se passava dentro da própria escola, ajudar a resolver problemas, fazer formações locais, juntar grupos de escolas, fazer formações com todos, fazer uma formação inicial sempre antes de cada época, tocar em aspectos fundamentais, linhas mestras para que tudo funcionasse da mesma forma, e creio que agora continua. Continua. E as escolas daqui da região, porque existem escolas aqui na região, corresponderam às expectativas iniciais que vocês propuseram? Sim, inicialmente é sempre um trabalho quando chegamos, não é? Quando chegamos para implementar a nossa escola de Dragon Force, é um trabalho árduo, não é? Primeiro pela seleção dos treinadores, pela seleção das pessoas, que características é que eles têm, se podem integrar ou não ao projeto. Tentamos trazer sempre alguns treinadores. A preocupação de trazer treinadores da região, dali? Sim, preocupação sempre fundamental em ter pessoas da região que tenham competência, porque não faz sentido a mesma coisa, senão podíamos estar a falar dos professores, não é? Os do Algarve vêm dar aulas para o Norte, os do Norte vêm para o Algarve. Mas ter sempre pessoas da região, competentes, que tenham um determinado perfil, que tenham uma determinada imagem, um ADN, que nos permita estar identificados com o projeto. E depois trazer também alguém mais ligado ao projeto, que já tem alguns anos de experiência, não é? Que permita coordenar a escola e transmitir esse ADN a quem está no local. Muito bem, Vítor, agora a equipa B do Porto, numa nova etapa, não é? E como é que está a correr? Foi uma experiência muito boa. Depois desse projeto da Dragon Force passei ainda pela formação e depois fui convidado para integrar na época que agora terminou a equipa B, o Mr. António Folho. Tem sido uma experiência muito, muito, muito boa. Inicialmente tinha algum receio, porque é o futebol profissional, obviamente. Nunca tinha tido nenhuma experiência com séniores, mas cheguei à conclusão que todas as ferramentas que eu fui guardando ao longo destes anos de formação, todas as tarefas que eu fui levando a efeito, me aportaram um conhecimento bastante interessante e bastantes recursos que me permitiram uma rápida adaptação e rapidamente conseguir entrar no ritmo de dia a dia, nas dinâmicas, em tudo o que é o trabalho da equipa técnica. E como é treinar atletas que o seu principal objetivo é um dia chegar à equipa principal? É fácil? Eu acho que é um trabalho normal. Eles têm a ambição deles, nós respeitamos, obviamente. O Mister acautela sempre daquilo que são os riscos, daquilo que é a necessidade do trabalho diário, do foco, de estarem sempre, dar sempre o melhor de si, porque só eles podem fazer algo por si, não é? por melhorar e por fazer algo que lhes permita ter outro nível, ou chegar a outros patamares. E nós, que estamos um bocadinho mais de volta do treinador principal, tentamos também fazer o nosso trabalho, tentamos ajudá-los naquilo que é mais importante e conduzi-los, por assim dizer. Porque uns vão chegar lá, outros não vão chegar lá. É importante aqui ter, por exemplo, um gabinete de psicologia, ter um acompanhamento psicológico. Sentes que isso é importante porque uns vão... Mas isto é como em tudo na vida, não é? Uns conseguem atingir, outros não conseguem atingir. Sentes que é importante ter um treinador como a Folha, como passado no clube, uma pessoa experiente? Sentes que ele é o homem certo, no local certo? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, como pessoa e como treinador. E ele muitas das vezes diz, e bem, aos jogadores e ao staff, que o melhor psicólogo até é ele mesmo. Porque melhor que ninguém conhece o que é ser jogador, as necessidades que eles têm em cada momento, em cada fase, e consegue levá-los para onde quer. Obviamente que todos os departamentos são importantes, são fundamentais, e nós valorizamos todos e queremos todos a trabalhar connosco.
embora a coordenação central é sempre do treinador principal. Sim. E ele gera todos da maneira que entende, para que todos juntos possamos ter sucesso. E é importante também haver, neste caso, o treinador da equipa A e o treinador da equipa B, que foram colegas durante alguns anos, que terem uma boa relação, porque é importantíssimo o trabalho de um e do outro e estarem em sintonia. Juntar ali as peças do puzzle, isso é fundamental, não é? Sim, a metodologia é a mesma, a forma de trabalhar é muito semelhante, como o Mr. Sérgio também disse. Nós treinamos várias vezes em conjunto com a equipa principal, e o conhecimento dos nossos jogadores por parte da equipa principal é obviamente muito grande, e pronto, é um trabalho de equipa, por assim dizer, e como disseste bem, faz sentido que os dois treinadores principais tenham uma ótima relação, que é... Porque não se pode dissociar uma equipa da outra. Exatamente. Muito bem, e quando tu vês os teus atletas a chegar à equipa principal, qual é a sensação? Dever cumprido? Nós ficamos muito satisfeitos, não é? Obviamente que o nosso trabalho, o nosso principal foco é desenvolver jogadores para a primeira equipa, criar-lhes condições para que possam chegar. Assim que há a chamada de alguns jogadores para integrar algum treino, ou para integrar alguma convocatória, ou integrar uma semana de trabalho completa e um jogo. E a jogar, não é? E a jogar, exatamente. Obviamente que é um motivo de grande satisfação para nós. E um atleta, eu falar na região, que eu penso que ele é daqui, o caso de João Mendes, que chegou a jogar aqui no Penafiel. Sim. Eu penso que ele é do Marco, que ainda há bocado é um bocadinho a conversa que estávamos a ter, que de vez em quando aparece um atleta e quando os vês a ser campeões, o orgulho ainda maior, não é? Nós ficamos obviamente satisfeitos, porque o nosso principal objetivo é mesmo esse, independente, claro que queremos sempre atingir uma boa classificação, fazer um bom campeonato, jogar de uma determinada forma, mas o nosso principal foco é sempre esse, é fazer com que eles cheguem a esse nível principal e que se mantenham o máximo de tempo possível, para que o nosso trabalho também seja reconhecido. E tu sentes que o Porto neste momento é a escola de referência, o melhor clube português na atualidade em termos de formação? Podemos ver, porque quase todas as convocatórias temos jogadores, a uma grande maioria jogadores do Eu sou um bocado suspeito de falar, não é? Porque o meu percurso é todo feito lá, obviamente. Mas a realidade é essa mesmo, é que temos pessoas muito competentes a trabalhar no clube, pessoas que estão há bastantes anos no clube a trabalhar da mesma forma, a desenvolver talento da mesma forma. A própria forma como está estruturado o projeto da Dragon Force cria uma rede muito grande de recrutamento de jogadores para o clube. Era o principal alimento do departamento de formação, eram essas escolas. E eu acho que, na minha opinião, obviamente, como disse, sou suspeito para falar, mas acho que sim, acho que é o Futebol Clube do Porto o principal. E mesmo no clube há uma aposta clara nos atletas da formação, não é? Basta ver o plantel principal do Porto, que tem um número enorme de atletas formados no clube. Sim, isso também é o reconhecimento do trabalho que foi feito em baixo, de todas as pessoas que lhes deram ferramentas a estes jogadores para chegarem a este patamar e conseguirem se ingrar. Muito bem, Vítor, uma pergunta difícil. No Porto é obrigatório ganhar? É obrigatório ganhar. E quem achar que não é, se calhar não tem muito lugar no Futebol Clube do Porto, mas claro que temos que ver as condicionantes, as coisas, porque é que não ganhamos, etc. Mas ficamos obviamente muito frustrados quando não conseguimos ganhar, e queremos sempre muito ganhar, queremos ganhar de uma determinada forma, jogar de uma determinada maneira, obviamente. Mas sim, ganhar é mesmo importante. Ensina-se a ganhar. Ensina-se a ganhar. Competir e, acima de tudo, a ganhar. E a formar homens também. Exatamente. Os treinos são uma competição constante. Praticamente todos os exercícios têm uma competição. Porque isso é que faz. Tem que ser assim, até na escola. Os meninos damos-lhe uma bola, seja da modalidade. Ultimamente até se tem dito que queremos tirar a competição da formação até aos sub-17 ou até aos sub-15 ou o que seja. Mas na minha opinião não. Na minha opinião nós temos que manter a competição. E o futebol de rua, e recordo-me que vocês na Dragon Force faziam alguns torneios de futebol de rua, e é curioso, por exemplo, que o Abel, eu falava com o Abel e ele dizia que aquela das pedrinhas no meio da rua dar aos meninos e não haver arte e cada um joga, ainda falta um bocadinho isso, não falta? Está-se a perder um bocadinho isso. Falta. A nossa sociedade mudou muito, obviamente. As casas são diferentes, há mais apartamentos do que habitações
em formato de casa. Há pouco tempo para brincar na rua, e nós, enquanto treinadores, temos que perceber essa realidade e perceber de que forma é que podemos aportar ferramentas aos nossos jogadores para que isso seja, de certa forma, ultrapassado. Porque às vezes cheguei a ver alguns, vi muitos treinos, muitos jogos, centenas, e às vezes dava por mim a dizer: estes meninos, se calhar, com este treinador, estavam melhor sozinhos. Porque o tipo de condicionantes que lhes estavam a colocar, o tipo de treino que estavam a proporcionar, não era rico o suficiente para os fazer desenvolver. E o futebol de rua tinha muitas regras, Deve-se pôr as regras, mas deixá-los. Tinha regras quase instituídas, não é? Porque aquilo, se tivesse por muitos golos de diferença, aquilo tinha que trocar logo as equipas, já não era jogo, por exemplo, etc. E tudo isso é algo que nós nunca conseguimos recriar, mas de certa maneira poderemos tentar minimizar naquilo que são as sessões de treino que levamos a efeito. Muito bem, Vítor. Já me respondeste, mas eu vou ter que te fazer. Onde queres chegar como treinador? Onde o destino me levar, mas neste momento estou muito satisfeito onde estou, sinto-me muito confortável, como te disse, dentro desta equipa técnica, na liderança do Mr. Folha. Tenho as minhas tarefas, as minhas funções, sinto-me bastante útil e sinto-me muito bem. Sinceramente nunca pensei onde é que vou chegar, nem me tiro ao sono. Mas acho que trabalhando bem, dando o melhor de mim todos os dias, acho que coisas boas podem sempre muito surgir. Bem. E também estás com uma pessoa que aprendes. Sim, diariamente. Muito, não é? E que nos pregou um susto, e quem o manda um abraço, que eu conheci há uns anos quando ele jogava aqui no Penafiel, e também vos fez crescer, não é? Sim, foi um momento muito difícil desta época. Fomos apanhados assim um pouco de surpresa num dos jogos. O Mister teve aquele problema de saúde. Prontamente o clube decidiu que iria-se resolver o problema de saúde do Mister. Não sabíamos quanto tempo iria estar ausente, mas que nós iríamos, eu, o Mister Fábio, o Paulinho, o treinador de guarda-redes, o Ricardo, e o nosso preparador físico, Pedro Abreu, iríamos assegurar as coisas com naturalidade e com normalidade. E as coisas, felizmente, acabaram por correr bem, e o Mister recuperou rapidamente, e logo que esteve disponível voltou em grande. E voltou muito bem. E confio no vosso trabalho acima de tudo. Vítor, para terminar, uma mensagem para quem nos vê, que tem a ambição de ser atleta, que tem a ambição de ser treinador. Qual é o conselho que tu deixas? Ser muito rigorosos no dia a dia, naquilo que fazem, fazer as coisas com sentido, com lógica, não fazer por fazer, nem por copiar algo de alguém, fazer por si, beber conhecimento de muitas áreas, de ver muito jogo, ver muito treino, obviamente, mas fazer as coisas por si, não por cópia de alguém. Porque, não querer ser o Ronaldo, não querer ser o Mourinho. Nunca vão levar a efeito isso, porque as coisas são sempre únicas, não é? Portanto, façam as coisas bem, em consciência, com rigor, com profissionalismo, e normalmente acaba por correr bem. Ser recompensado. Exatamente. Vítor, olha, passou rápido, muitas coisas mais ainda podíamos te falar, mas acho que o essencial, e também as pessoas conhecerem-te, e quem não sabia que eras daqui da região já fica a conhecer. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, partilha, e muito sucesso. E quando chegares ainda mais acima, o Novo Canal está aqui para te fazer mais uma entrevista. Está bem, Vítor? Muito obrigado ao Pedro e ao canal. Muito obrigado, muitas felicidades para vocês. Obrigado por ter assistido. Até daqui a 15 dias, e não se esqueça de praticar exercício físico. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.